oitava fase do curso de História e membro do Centro de Memória Oral e Pesquisa, o CEMOP, laboratório de pesquisas coordenado pela professora doutora Cristina Ferreira, que atua nas áreas de Brasil Imperial e Republicano e da história do Vale do Itajaí. Eu apresentarei a oficina intitulada Ditadura Militar entre Charges e Caricaturas, mas, primeiramente, iremos falar um pouquinho sobre o curso de História da FURB. O curso de História é uma licenciatura, ou seja, forma professores para dar aula no ensino fundamental e médio. Ele tem a duração de 4 anos e mescla atividades de ensino e pesquisa na área de História. Outra coisa importante é que o curso de História demanda bastante leituras, portanto, o acadêmico também precisa gostar de ler. Entre as formas de ingresso, nós podemos destacar o vestibular, o histórico escolar, o Enem e o acesso FURB. Para mais informações, vocês também podem acessar o site furb.br/ingressar. A universidade também oferece diversas formas de apoio para que os estudantes consigam se manter na graduação. O governo oferece um desconto de 40% na mensalidade dos cursos de licenciatura, como forma de valorizar a área da educação. Além disso, o estudante também pode se candidatar a bolsas de estudo, extensão e iniciação científica, com valores que variam de R$ 400 a R$ 1.200. Existem também outros programas, como o Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, que permite o contato inicial com o ambiente escolar, além dos estágios internos e externos, em ambientes como a biblioteca universitária, museus e os arquivos de Blumenau e região. Além disso, também existe a possibilidade de monitoria de laboratórios dentro da própria universidade. Dentre os diferenciais que o curso de História da FURB oferece, nós podemos destacar a nota 5 no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Graduação. A nota 5 é a nota máxima possível, o que coloca o curso de História da FURB como o melhor de Santa Catarina e um dos melhores do Brasil. Outro ponto que merece destaque é o corpo docente especializado, constituído por professores doutores, as possibilidades de estágios em escolas, museus e instituições culturais, e a organização de eventos e participação desses eventos acadêmicos internos, como as semanas acadêmicas, palestras e simpósios. Por fim, apresentamos os diferentes laboratórios do curso em que os estudantes podem se inserir e atuar junto aos professores em pesquisas. Nós temos o Centro de Pesquisas em História da América, coordenado pela professora doutora Juliana de Mello Moraes. O Grupo de Pesquisa em História Ambiental do Vale do Itajaí, o GEPAV, coordenado pelo professor doutor Gilberto Friedenreich dos Santos. O Laboratório Blumenauense de Estudos Antigos e Medievais, o LABEAN, coordenado pelo professor doutor Dominique Vieira Coelho dos Santos. O Laboratório de Didática da História, coordenado pela professora doutora Cíntia Régia Rodrigues. O Laboratório de Estudos Contemporâneos, coordenado pelo professor doutor Leonardo Brandão. E o Centro de Memória Oral e Pesquisa, o CEMOP, coordenado pela professora doutora Cristina Ferreira, o laboratório promove essa oficina que nós estaremos discutindo agora. Agora nós iremos, então, para a discussão da oficina propriamente dita. A oficina, então, como eu disse anteriormente, intitula-se Ditadura Militar Brasileira entre Charges e Caricaturas. O objetivo geral dessa oficina é explorar as charges e as caricaturas produzidas durante o período da ditadura militar, visando compreender as representações do poder político na imprensa brasileira entre o período de 64 a 1974. Os jornais tornaram-se documentos privilegiados pelos historiadores para um acesso ao passado, pois congregam diferentes leituras e interpretações dos eventos, seja por intermédio de charges e caricaturas, como nesse caso, ou textos e entrevistas. Esse fator privilegia a análise dos jornais como fonte histórica para o historiador e contribui para a atualização de pesquisas na área da história. Então, a gente decidiu trabalhar o tema da ditadura a partir das charges e caricaturas, justamente porque os jornais se constituíram uma fonte privilegiada de acesso para que os historiadores trabalhassem com esse tempo histórico, tendo em vista que somente a partir dos anos 2000 nós tivemos uma abertura dessas documentações dos chamados porões da ditadura. Portanto, antes das pesquisas, elas se pautavam
quase que exclusivamente nos jornais e nas documentações que eram de acesso da população em geral. A gente vai iniciar, então, a partir dessa notícia, né, do Jornal do Brasil, que comenta da passeata de 500 mil em São Paulo que defendia o regime. Essa passeata é do dia 20 de março de 64, portanto, fazia pouquinho tempo ali do golpe. Para discutir o tema da ditadura, é interessante a gente também falar a respeito do golpe. O golpe foi civil-militar, ocorreu, né, em 31 de março a 1º de abril de 1964, e ele foi um golpe civil-militar por quê? Porque ele constituiu em uma ação política promovida não somente por militares, mas por diversos setores da sociedade civil, entre eles o empresariado, a própria Igreja Católica, a imprensa, autoridades civis políticas e setores das classes médias, que visavam, né, justamente depor o presidente João Goulart a partir da justificativa de uma ameaça comunista que assolava o Brasil e da necessidade de defesa de instituições e do que se considerava uma tradição ocidental, ou seja, uma defesa da família, dos valores de um patriotismo que se via, né, sendo ameaçado diante das ações populistas do João Goulart. Em um contexto mais amplo, o objetivo do golpe consistia justamente em estancar reformas sociais propostas pelo João Goulart, que eram justamente aquelas reformas de base que a gente estuda, né, na escola. E eles utilizavam essa suposta comunização do país como justificativa para a tomada do poder. O discurso do anticomunismo ele foi amplamente utilizado por setores da Igreja Católica que também denunciavam uma suposta subversão moral dos valores morais da família, da tradição, da propriedade privada, ou seja, para além da ameaça comunista, eles viam uma ameaça moral diante dessas ações da esquerda. Nesse sentido, né, as manifestações políticas mais significativas foram justamente a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que ocorreu no dia 19 de março de 64, organizada pelo clero, empresariado e setores políticos conservadores para justamente demonstrar o apoio da população mediante o golpe. Ou seja, é bastante importante que a gente destaque aqui, que é uma coisa que a historiografia também faz, que o golpe foi civil-militar e que, principalmente nesse momento inicial, a população realmente apoiava o golpe e queria que João Goulart fosse deposto. Além disso, para além do cenário nacional, é preciso que a gente considere o contexto da Guerra Fria, em que os conflitos entre os Estados Unidos e a União Soviética abarcavam por extensão grande parte das nações do globo. Justamente o Brasil, né, estava inserido nesse contexto da Guerra Fria, que colocava no centro do debate político a polarização entre capitalismo e comunismo. Justamente por isso, né, surge esse discurso anticomunista devido a essa radicalização política que não só o Brasil, mas o contexto global vivenciava. Alguns pesquisadores, eles enfatizam, né, a participação dos Estados Unidos na articulação do golpe, principalmente por meio de um apoio financeiro, político e militar, mas é convencionado na historiografia também que a ação que culminou no golpe civil-militar de 64 foi um produto nacional, ou seja, ele foi produto das conjunturas políticas do Brasil. A historiografia convenciona, né, que no período principalmente entre 1961 e 1964, foi vivenciado um período de radicalização política, tanto pela direita quanto pela esquerda, que culminou, né, num fator maior, digamos assim, que foi o golpe civil-militar, de 1964. Agora nós iremos, então, para justamente a análise das charges, né? É claro que eu coloco aqui, né, diversas possíveis leituras de charge, a gente faz determinadas interpretações a partir dos elementos e tentando combinar o contexto histórico, mas existem várias interpretações a partir dessas charges. Essa charge aqui, ela foi publicada no estado de São Paulo, no dia 14 de abril de 64, e comenta, né, aborda um pouco desse imediato pós-golpe. Então, nós temos aqui, ela é intitulada Segundo Objetivo, traz uma senhora com um bastão na mão, no vestido dessa senhora está escrito Revolução, e ela está apontando o bastão para um rato preto, enquanto nós temos uma cobra já dentro do lixo. Uma leitura que nós podemos fazer é que essa charge denota o apoio, né, da população dos expurgos e cassações de políticos que ocorreu já no pós-golpe, justamente como o João Goulart e o próprio Leonel Brizola.
A revolução, porque o golpe de 64 ele é retratado durante a ditadura como uma revolução. Então, eles sempre queriam defender esse ideal revolucionário que estava ligado ao poder da ditadura, ao poder dos militares. Então, a revolução é representada como uma senhora, né, fazendo alusão às donas de casa e ao próprio apoio dos grupos femininos de direita ao golpe civil-militar. E ela está segurando um bastão em que ela está mirando para o rato. O rato preto seria o quê? Uma alusão à corrupção. E a cobra? Bom, vocês podem perceber que ali na cobra, claro, está um pouquinho borrado por causa do jornal, porque é uma coisa antiga, mas vocês podem observar que tem uma foice e um martelo nessa cobra. Seria o quê? Justamente uma analogia ao comunismo. Então, a revolução ali, no dia 14 de abril de 64, ela já tinha conseguido dar uma paulada na cobra, já tinha conseguido combater o comunismo. E o comunismo já estava no lixo. Só que o segundo objetivo seria justamente combater a corrupção. Então, após extinguir o comunismo do Brasil, era necessário, né, que a revolução apontasse para a corrupção, que também era uma questão que era defendida, né, a necessidade de combate à corrupção no golpe civil-militar. É interessante nós observarmos também que a linha editorial do jornal Estado de São Paulo demonstrou, né, posições bastante favoráveis à tomada do poder pelos militares, e só a partir da década de 70 que nós começamos a observar, digamos assim, um tom mais de crítica desse jornal. Ele foi, durante um longo tempo, um jornal de apoio ao próprio regime militar. A segunda charge é do Jornal do Brasil, também de abril de 64, do dia 7, em que tem 2 meninos e um deles comenta: tive uma ideia genial, denunciar nossa professora de matemática como comunista. A charge faz uma ironia, né, a respeito dessa denominada caça aos comunistas que foi promovida durante a ditadura, que ocorreu imediatamente ao pós-golpe, mas foi se intensificando a partir dos dispositivos sensórios. Então, o menino está falando que ele vai denunciar a professora de matemática para que ela meio que desapareça, digamos assim, para que ela saia do caminho dele. E é bem interessante observar que esse tipo de denúncia era bastante comum. As pessoas, elas viam movimentações estranhas, subversivas, como eles diziam na época, e se dirigiam, né, até a PM para fazer uma denúncia, digamos assim, de que tinha alguma coisa suspeita, ou até casos que chegavam: eu não gosto da minha vizinha, eu vou lá e denuncio ela como comunista para ela ser indiciada, porque nesse período, né, todo mundo era suspeito, então todo mundo estava sob a vigília da polícia. Para além disso, fazendo um link bastante interessante com essa questão dos professores, da própria universidade na ditadura, é interessante nós mencionarmos, né, as diversas denúncias e prisões e torturas que foram efetuadas com esses professores acadêmicos e estudantes também, né, que eram considerados subversivos, e muitos deles foram torturados e mortos durante o regime militar. Então, é interessante, né, e é importante que a gente evidencie também, né, que desde o início da ditadura foram inseridos dispositivos de censura, dispositivos de tortura contra pessoas que eram consideradas subversivas, que eram consideradas inimigos políticos, digamos assim. Bom, a próxima charge traz 2 figuras bastante importantes para o período. Ela é também do estado de São Paulo e foi publicada no dia 24 de junho de 1964. Aqui nós temos a figura do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar durante a ditadura, e a figura do João Goulart, que foi justamente o presidente deposto. Nós podemos fazer 2 leituras que são bastante interessantes a respeito dessa charge. A primeira seria uma crítica ao presidente Castelo Branco por uma suposta traição aos ideais, né, da ditadura, por estar alinhado a determinadas políticas que o João Goulart concordava, como, por exemplo, essa questão do voto dos analfabetos. E uma outra leitura que nós podemos fazer é justamente um caráter paradoxal que a ditadura militar manteve, que foi o seguinte: quando foi promulgado, quando foi instituído o golpe em que o João Goulart foi deposto, começou a se
propagar um discurso de abandono, digamos assim, de todas as medidas políticas do João Goulart para quebrar com a velha política, digamos assim. Eles queriam que a representação da ditadura fosse um governo novo, uma nova política, vamos dar uma nova cara ao Brasil. Só que, na verdade, na prática, esse abandono não ocorreu, né? Ou ocorreu de uma maneira bem menos acentuada. Porque várias políticas públicas que eram almejadas no período do João Goulart foram mantidas e foram até mesmo concretizadas no período da ditadura. Como, por exemplo, a questão do voto dos analfabetos. Ou também nós podemos citar aqui a melhoria das universidades, né? A criação, né, da CAPES, a criação de diversas universidades. Foi uma questão que era discutida nos anos anteriores à ditadura e foi retomado nesse contexto. Então, quando o Castelo Branco está assinando, né, está permitindo o voto dos analfabetos, que até esse período não era permitido que pessoas analfabetas votassem, se percebe um fantasminha do João Goulart atrás dele, né, uma crítica em relação a isso. Vocês não falaram que estavam abandonando, por que vocês estão retomando coisas da política velha, entre aspas? Então, seria uma brincadeira a respeito dessa questão. A próxima charge é uma charge que denuncia torturas sofridas por presos políticos. É uma charge de autoria do Jaguar. O Jaguar foi um chargista, um cartunista bastante representativo no período da ditadura. Existem diversos trabalhos também que versam a respeito da atuação dele. E o preso diz o seguinte: como vê, general, os presos estão até satisfeitos. Perdão, o militar fala. E eles dois seguram o rosto, né, do preso. Essa charge, ela faz alusão à visita do general Ernesto Geisel aos quartéis no Nordeste e à negação das torturas em setembro de 64. E tem uma série de coisas interessantes que a gente pode abordar a partir dessa charge. A primeira, a fonte é do jornal Última Hora, foi publicado no dia 19 de setembro de 64. O jornal Última Hora foi um jornal que manteve uma posição crítica ao regime militar e foi considerado, em determinados períodos, um reduto das esquerdas trabalhistas. É claro, depois do AI-5, com o aumento da repressão, esse jornal foi fechado, ele foi perseguido, né? Mas até 68 nós temos a manutenção dessa publicação. Então, o Jaguar, quando ele faz essa charge, ele ironiza uma declaração do Geisel sobre a inexistência de torturas nos quartéis que ocorreu nesse período, porque o Geisel vai para o Nordeste, inclusive ele passa, né, na Ilha Fernando de Noronha, para que faça uma vistoria, digamos assim, nos sistemas de prisão, porque já em 64 começam a surgir denúncias, notícias veiculando torturas. Então, ele vai fazer essa visita justamente para negar, né, para manter a imagem da ditadura como uma coisa positiva. O Geisel, ele depois torna-se presidente, né, ele é o quarto presidente militar, mas é interessante observar que anteriormente à sua candidatura à presidência, ele também esteve atuante em outros períodos históricos, ou seja, nesse período ele já atuava, né, nos sistemas da segurança nacional no governo do Castelo Branco. E essa charge é interessante também para discutir uma questão que meio que se consolidou na memória histórica acerca da ditadura, que é o tema da ditabranda, que seria o seguinte: nos anos iniciais da ditadura não teria havido censura e perseguição, ou teria acontecido em uma proporção muito menor do que os denominados anos de chumbo, que começam em 68. Mas, na verdade, isso é uma questão que a historiografia vem tentando combater, né, porque desde 64, desde a promulgação do golpe, já foram instituídos mecanismos de censura, de perseguição, ou seja, não houve um período de ditabranda. Desde o início, a ditadura foi ditadura, justamente para não relativizar, né, essa questão do sofrimento das vítimas e dos presos políticos que foram atingidos nesse momento inicial. Ou seja, ditabranda não existe, gente, só para deixar claro para vocês. A próxima charge também é do jornal Última Hora, do dia 10 de abril de 68. O ano de 1968 ele é referenciado na historiografia como um ano bastante conturbado, de muitas conturbações políticas, de uma grande radicalização, o momento onde estouram as maiores, digamos assim, manifestações legais contra a ditadura, porque
nesse período ainda tinha uma abertura um pouco maior, né, para a oposição. Então, a gente tem aquelas marchas que contaram com intelectuais, com artistas, justamente de repúdio à ditadura. Nesse mesmo período, aquele estudante, o Edson Lima Souto, é assassinado, também vira um símbolo, né, da resistência contra o autoritarismo na ditadura. Então, o ano de 68 é um ano bem emblemático, e justamente essas manifestações, né, de oposição, elas meio que culminam na imposição do ato institucional número 5, que a gente vai abordar agora na sequência. Mas essa charge também de autoria do Jaguar, ela faz uma crítica à violência policial e diz o seguinte: o centauro, metade cavalo e metade idem. E aí é um centauro da PM, digamos assim. E faz uma crítica à violência policial, né? Os militares eram considerados brutos, ignorantes, que não conseguiam dialogar e que meio que idolatravam, né, a tortura. E tanto que ele tá com uma arma e com uma faca, com um semblante de loucura mesmo, né? E que para o Jaguar a PM seria metade cavalo e metade cavalo, de tão grosseiros, né? Tão brutos e ignorantes que eles eram. Além disso, tem uma outra leitura possível e complementar, que o centauro era um nome conferido a um modelo de tanque pertencente ao Exército Brasileiro. Então, justamente para fazer uma analogia nesse sentido. Na próxima charge, publicada no Jornal do Brasil no dia 1º de maio de 68, novamente nós temos uma crítica à violência policial. É um militar, né, um PM, segurando um menininho, e ele diz o seguinte: que é agitador vermelho que nada, seu guarda, eu sou rubro-negro. Então, faz um link com essa questão da perseguição, da ameaça comunista, né? Porque tudo que era meio que vermelho, a censura era muito burra em determinados termos. Então, às vezes, eles não pegavam metáforas da intelectualidade, mas, às vezes, eles meio que encrencavam com determinadas coisas que não tinham nenhuma ligação com uma suposta comunização. Existia um livro, uma publicação que tinha uma capa vermelha, e esse livro ele foi censurado porque fazia analogia, né, segundo a censura, ao comunismo, mas, na verdade, não tinha nada a ver. E nesse caso, é semelhante, o menino era flamenguista, né, ele estava de rubro-negro, porém ele foi confundido, né, com uma pessoa comunista, porque ele estava utilizando uma vestimenta, né, de uma cor que fazia analogia ao regime comunista. Então, justamente uma crítica à violência, mas também à burrice, digamos assim, né, eles queriam meio que zoar com a cara da ditadura. A respeito da linha editorial, o Jornal do Brasil adotava uma postura bastante conservadora, mas a partir de 68 começam-se a observar críticas ao regime, né? Justamente a partir do AI-5, que foi um momento onde foi uma quebra de paradigma, digamos assim, dentro da ditadura. Mas quando a gente aborda essas questões da linha editorial dos jornais, nós também, como, né, historiadores, futuros historiadores, podemos refletir sobre a dinamicidade dos processos históricos e das relações que foram se constituindo entre o governo militar e a população civil. No início de quase completo apoio, depois vai perdendo, né, um pouco desse apoio popular, mas aí depois o regime ele recrudesce mais, ele vira mais autoritário. Nós temos um momento de terrorismo de Estado em que as pessoas são muito silenciadas, né, a oposição e a esquerda é completamente esmagada, e em contrapartida, na década de 70, mais um momento de maior apoio, de maior ufanismo, com o milagre econômico, que também é um tema que nós vamos abordar na continuidade da oficina. Enfim, indo para a próxima charge. Aqui nós temos uma charge da Folha de São Paulo, do dia 5 de dezembro de 68. Tem uma personagem também que é bastante emblemática, que é o Costa e Silva, o segundo presidente militar, né? Ele começa o seu governo em 1967 e diz o seguinte: Esquadrão da Morte? Que esquadrão? Justamente faz uma denúncia, essa charge, sobre as ações do Esquadrão da Morte da Polícia Militar e do sistema CODE-DOI, que, embora já tenha sido implementado, ele é muito institucionalizado a partir do AI-5. Mas, né, voltando a comentar de linhas editoriais, apesar dessa charge com um tom de crítica e denúncia bastante acentuado, a Folha de São Paulo adotava
uma postura mais amena, né, diante do governo, assim, eles meio que tinham momentos de apoio, momentos de críticas menores do que considerar outros jornais, como Correio da Manhã, o próprio Última Hora, como eu falei para vocês, que foi um jornal que teve críticas mais acentuadas. Nesse sentido, a gente também pode observar que nem sempre o teor das charges, das tirinhas, elas têm uma posição política compatível com as linhas editoriais do jornal. Pode ser que o chargista tenha uma opinião, que essa opinião seja veiculada no jornal, mas que não condiga com a linha editorial desse jornal. E vocês podem ver, né, que tinham várias caveiras atrás do Costa e Silva quando ele nega a atuação do Esquadrão da Morte, justamente para mostrar, né, que nos porões da ditadura aconteciam várias coisas que a população não tinha acesso. E muitas vezes não tem ainda, né, grande parte da documentação está bastante trancada, né, principalmente juntamente com os documentos militares, e o que impossibilita que novas pesquisas a respeito da temática sejam elaboradas. Agora eu trouxe mais um recorte de jornal, justamente para discutir, né, o contexto do AI-5. É o Jornal do Brasil, é uma manchete do Jornal do Brasil, de dezembro de 68. E a manchete principal diz o seguinte: governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. Justamente é o AI-5, né, que é referenciado na historiografia como um golpe dentro do golpe, porque o AI-5 foi responsável por um aumento muito grande da tortura, da censura, da perseguição política, porque os direitos políticos da população civil foram cassados, a tortura passou a ser realizada no sistema CODE-DOI, nos porões da ditadura, a olhos fechados da lei, digamos assim, porque esses órgãos repressivos tinham certa autonomia, tanto que na década de 70 e 80, quando começa o processo de abertura, eles começam a fazer atentados à direita radical, né, que era essa direita ligada mais que eles viam necessidade de torturar, né, de acabar com os inimigos internos do país, que seriam os oposicionistas, as pessoas da esquerda. E é interessante observar essa sutileza dessa crítica, porque na coluna do Tempo diz o seguinte, nesse dia em que foi instaurado o AI-5. Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país estava sendo varrido por ventos fortes, máxima 38 graus em Brasília, mínimo 5 nas Laranjeiras. Justamente, né, para mostrar que com o AI-5 tornava-se sufocante viver no Brasil, era quase impossível, né, se ter uma vida sem liberdade, digamos assim. E é interessante observar que, justamente com o AI-5, com o aumento, né, dessa Lei de Segurança Nacional, vários jornalistas, eles acabam sendo perseguidos, os próprios movimentos, né, de esquerda, de oposição, eles são sistematicamente perseguidos a partir do AI-5. E, inclusive, nesse período, né, os jornais como Correio da Manhã e Última Hora, que eram de linhas de oposição, eles acabam sendo fechados. Aqui nós temos mais uma do Jaguar, que foi publicado no Última Hora, em 69, um pouco antes do jornal ser fechado, que diz o seguinte: Jaguar e a dura profissão. E a outra personagem pergunta para o Jaguar: agora que o carnaval acabou, Jaguar, onde você vai achar inspiração para as suas charges políticas? E o Jaguar aparece com uma fumacinha na cabeça e está escrito Cuca Fundida, que é justamente um retrato, né, do Jaguar sobre a dificuldade e da falta de liberdade de expressão que os chargistas, os jornalistas, viviam no contexto da ditadura. Com a proibição da veiculação de material de cunho político nos jornais, os chargistas passavam a falar de temas aleatórios, mas justamente tentando fazer uma analogia com esse tema da política, porque a gente sempre tem que observar que, por mais que exista uma censura e um tolhimento de liberdades bastante forte, como no período da ditadura, existem frestas, né, de liberdade que as populações se reinventam, né, diante dessa necessidade de debater determinados temas. Então, às vezes, eles falavam do trânsito, do calor, buraco no asfalto, até uma receita de bolo, mas eles tentavam subverter
o significado desses temas para trazer para uma reflexão crítica acerca do contexto que estava sendo vivenciado. Agora, caminhando para a finalização, nós temos essa tirinha do Ziraldo, né, que também foi um chargista bastante representativo no período, foi publicado no Jornal do Brasil, em 74. E diz o seguinte: esse aí foi o aumento de 69, e o senhor, né, o personagem, puxando a cinta para mostrar que ele estava muito magro. E essa charge faz uma crítica ao denominado milagre econômico, né, que eu havia comentado anteriormente, que a gente também aprende na escola, que foi um momento, digamos assim, de euforia e de potencialização de recursos econômicos no Brasil, que ocorreu entre os anos de 1969 e 1974. Nesse período, principalmente no governo do Médici, né, foram concluídas diversas obras de grandes proporções, como a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, e a própria Transamazônica, com o intuito, né, de demonstrar para a população um avanço econômico e social proporcionado pelo regime militar. Então, é nesse período que a gente observa, né, uma maior profusão de propagandas políticas, da música ufanista, Brasil ame-o ou deixe, eu te amo, meu Brasil, coisas nesse sentido, né, justamente para inflar a autoestima nacional. Então, se buscava um patriotismo, um nacionalismo exacerbado nesse período. Contudo, né, a gente, através da historiografia, percebe que o milagre econômico, na verdade, não foi um milagre, não foi uma coisa tão positiva em termos de longo prazo, né. A maior parte da população ainda sofria com problemas financeiros nesse período do milagre econômico e com crises de abastecimento, sobretudo as populações mais interioranas. E, além disso, né, a gente sabe que essas obras grandiosas, esse milagre econômico, na verdade, custou um preço bastante caro para o Brasil nos anos posteriores, né, porque geraram um déficit monetário muito grande, que foi sanado com o FMI somente no processo de redemocratização, né, só na década de 80 que a gente começa a observar, né, uma melhoria nesses termos, porque esse milagre econômico ele foi pautado em diversas dívidas que foram cobradas na posterioridade. Então, vocês, né, podem sempre rebater pessoas que falam, no período da ditadura era melhor, olha como o Brasil ficou rico. Não é verdade não, gente. Olhem as coisas com uma perspectiva mais crítica, digamos assim. Então, pessoal, na finalização aqui da nossa oficina, eu vou disponibilizar para vocês os endereços do CEMOP, né, para quem tiver dúvidas, quiser conversar a respeito do tema, eu fico inteiramente à disposição, conversar também a respeito de dúvidas sobre o curso, fico à disposição de vocês através do e-mail cemop@furb.br e da página do Instagram do CEMOP, que é @cemop.historiafurb. Cliquem lá, vejam, né, um pouquinho do nosso material, das nossas pesquisas. Estamos todos à disposição para o que vocês precisarem. Agradeço muito. Vou deixar aqui também para vocês algumas das referências utilizadas, né, na elaboração dessa oficina. A tese da professora Cristina nas malhas da história, sociabilidade política no cotidiano dos trabalhadores têxteis de Blumenau, em que a professora Cristina justamente discute, né, esse contexto entre 58 e 68. A Beatriz Kouchner, que é uma historiadora bastante famosa, né, bastante relevante a respeito de estudos sobre imprensa e censura no período da ditadura. O Daniel Arão Reis, também é um historiador bastante renomado, né, no tema da ditadura, faz parte aí dos grandes nomes, e um TCC que foi produzido, né, por uma ex-acadêmica do curso de História, Heloísa Cristina Souza, que trata, né, justamente sobre as charges e caricaturas produzidas no período da ditadura através da obra do Enfio, que foi um chargista, um cartunista nesse período. Então, novamente, agradeço muito vocês, fico à disposição em caso de dúvidas e espero que vocês tenham gostado bastante da nossa experiência. Muito obrigada e tchau, tchau!